Isso aí, pessoal, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, aproveitando que eu quero trabalhar um pouquinho melhor a ideia da atualidade do pensamento de Marx, eu vou apresentar um capítulo desse livro aqui, ó. A Loucura da Razão Econômica, Marx e o Capital no século XXI, do David Harvey. Eu sugiro sempre que vocês procurem ler o livro na íntegra. O que eu vou apresentar aqui é uma resenha de um capítulo do livro que trata do dinheiro. Os argumentos teóricos apresentados por Karl Marx ao longo do Capital são expressos normalmente em valor. Só que os dados econômicos do mundo e os próprios exemplos utilizados por Marx são expressos em dinheiro, ou seja, em preço. Se vocês compreenderam os vídeos que eu fiz sobre capital e sobre o valor, vocês compreenderam que valor e preço na economia capitalista não coincidem. Vocês entenderam que o valor atua sobre os preços como tendência. Assim, o dinheiro não é uma representação precisa do valor. E isso, evidentemente, tem consequências na análise do dinheiro na economia capitalista. O valor é uma relação social e, como tal, é imaterial, porém objetivado. O valor social, ele se cria, na lógica do capitalismo, através da sua rede de organização. Embora seja uma relação social imaterial, ela anseia por alguma materialidade. No caso do valor, essa necessidade é satisfeita na forma dinheiro, que na verdade é o que melhor expressa o valor, representa o valor, mas não é o valor de fato na economia capitalista. O valor não pode existir sem o dinheiro como sua forma de expressão. Por outro lado, por mais autônomo que pareça, o dinheiro não pode ser separado daquilo que ele representa. Devemos pensar valor e dinheiro como autônomos e independentes entre si, porém dialeticamente interligados. Todas as categorias do capital estão ancoradas na prática do sistema capitalista de produção. Por isso que o conceito de valor capitalista não aparece em outras sociedades que não têm essa forma de organização da produção. O valor é a expressão mais abstrata do capital, portanto, só existente no sistema capitalista. Categorias como renda, juros e lucro sobre o capital comercial foram sendo adaptadas, com o tempo, às exigências do modo de produção capitalista. E aí é importante determinar a diferença do dinheiro na economia capitalista para o dinheiro nas economias que antecederam o capitalismo. Se renda, lucro e o próprio dinheiro já existiam antes do capitalismo, o que faz o dinheiro no capitalismo ser diferente do dinheiro nas outras formas de organização da produção social. É nesse ponto que Marx chega na questão do crédito. Para ele, a diferença central se encontra nesse ponto. A qualidade particular, tanto do dinheiro quanto do crédito na economia, no modo de produção capitalista, é garantir a continuidade do movimento do capital, ou seja, é garantir o capital enquanto valor em movimento. Portanto, segundo Marx, a determinação dos preços ela incorre em fetichismos. O dinheiro acaba se transformando num símbolo fetichista. Ao aprofundar o estudo, Marx conclui que o dinheiro é o exemplo supremo de tal fetichismo, uma vez que ele melhor representa o capital que tem finalidade em si mesmo, porém não tem valor de uso. Esse fetichismo se constitui em crer que o dinheiro exerce um papel poderoso político sobre nós. E, de fato, ele exerce. Então, o fetichismo ele é real, porém é equivocado. Então, preço não é valor e valor não é preço. Os preços perseguem o valor. Já nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx já demonstra claramente entender como que há essa diferenciação entre a dinâmica de produção de valor e a dinâmica de determinação dos preços na economia capitalista. O valor é trabalho alienado, explorado pelo capital na produção. É assegurado pela propriedade privada e pela troca de mercadorias em mercados onde os preços são determinados seguindo a lógica do capitalismo. Dentro dessa lógica, mesmo que os trabalhadores sejam os realizadores
da valorização, eles estão aprisionados a uma condição que os impede de acessar a realização do seu trabalho, por isso o trabalho alienado. O trabalho alienado, dominado por um poder de classe externo, é o cerne do problema. O dinheiro, na visão de Marx, representa o valor do trabalho alienado. E esse valor só se constitui nas relações específicas do capitalismo enquanto modo de produção. Então reparem, se o dinheiro é a expressão do valor e o valor é a representação do trabalho alienado, não importa qualquer alteração no sistema monetário, e nada pode alterar essa lógica. Você pode mudar o instrumento, o dinheiro pode mudar, ou seja, o representante desse valor pode mudar, mas o mecanismo que valora as coisas no capitalismo permanece o mesmo. Portanto, diferente do que defendia Proudhon, não é bonificando trabalhadores ou alterando a estrutura do sistema monetário dentro do capitalismo que se atenua ou se elimina a exploração capitalista. O dinheiro pode mudar no capitalismo, enquanto não mudar a estrutura de produção que depende da valoração das coisas a partir do trabalho alienado, o capitalismo continuará sendo o mesmo. Marx vê os bancos e o sistema monetário nacional como um sistema destinado a manter o dinheiro como capital-dinheiro. Sendo assim, mesmo analisando uma moeda ouro, ele percebe a limitação desse tipo de moeda-mercadoria. E ele percebe isso fazendo uma análise do comportamento do crédito na expansão da economia capitalista. Ou seja, o crédito, o capital portador de juros, se transforma na força motriz principal que alavanca o crescimento da economia capitalista. É uma força independente e que promove a própria acumulação, gerando dinheiro a partir de dinheiro. Só que o que o Marx percebeu é que esse sistema de crédito é ancorado num sistema de dívida. Portanto, tanto as economias nacionais quanto os indivíduos, sejam eles organizados em formas de empresas ou trabalhadores, são cooptados por essas dívidas, o que faz com que o próprio sistema de dívida alimente o sistema de crédito, fazendo com que governos, empresas e pessoas se mantenham fiéis a esse sistema, uma vez que aceitaram as condições para a obtenção do crédito desejado. Dentro dessa mesma lógica, as instituições de crédito, ou seja, os bancos, acabam assumindo uma situação preponderante politicamente dentro desse sistema. A história demonstra que Marx estava certo, uma vez que o sistema dinheiro se revolucionou muitas vezes ao longo da história, porém sem nunca perder a sua propriedade de ser o representante do capital. Hoje em dia, num sistema onde os bancos reproduzem o dinheiro, como fica a questão da teoria do valor-trabalho? Se nós compreendermos a teoria marxista, compreenderemos que, na verdade, essa atuação se refere apenas à esfera da circulação e à produção de dinheiro fictício, portanto, descolado do valor. E Marx, ao analisar isso, prevê que crises monetárias fazem parte da natureza do capitalismo, uma vez que o crédito é utilizado como instrumento para a expansão capitalista. Esse crédito descola o valor dos preços a tal ponto que uma crise se instala onde a economia real não corresponde à economia que utiliza o dinheiro fictício para sua própria expansão. Se vocês repararam bem, o dinheiro se transformou na peça central para a própria valorização do capital. Cresce o poder do dinheiro enquanto crédito para a produção e para a circulação. Os produtores se transformam em receptores de preços ao invés de formadores de preços. Parece crescer o abismo entre o produto como produto e o produto como valor de troca. O dinheiro, ele não gera essas contradições e antíteses. Ao contrário, o aparecimento dessas contradições e antíteses é que gera o poder transcendental do dinheiro no capitalismo. O dinheiro ele pode funcionar como medida de valor, uma forma de economia, um padrão de preços, um meio de circulação, ou pode funcionar como unidade de conta, dinheiro de crédito e, por fim, e não menos importante, meio de produção para produzir capital. Acontece que diversas dessas funções são incompatíveis entre si.
Por exemplo, quando Marx analisava uma moeda ouro, e o ouro ele tinha muitas vantagens, como por exemplo, era excelente medida de valor, padrão de preços, veículo de economia porque é um metal que não oxida, mas é péssimo como meio de circulação. Essa função ela é melhor cumprida por símbolos, como o dinheiro de papel, por exemplo. E quando Marx começa a perceber essas contradições nas diferentes funções do dinheiro nas esferas da produção e da circulação do capital, ele conclui que mais importante que a ideia materialista metálica do dinheiro é a presença do Estado como garantidor do lastro do dinheiro. Então ele chama a atenção para os diversos dinheiros que existem na sociedade. E por isso é importante a compreensão do dinheiro como uma construção social. Então você tem o dinheiro ouro, aí você tem o dinheiro moeda, aí você tem o dinheiro dos bancos centrais, aí você tem o dinheiro crédito, o dinheiro fictício, aí você tem o dinheiro para transações, o dinheiro para investimento, o dinheiro para juros. E, finalmente, o dinheiro para câmbio das moedas no comércio internacional. Para cada uma dessas situações, o dinheiro pode apresentar mais ou menos distorções em relação ao valor. E isso está ligado à esfera da circulação. Como o valor é algo imaterial, afinal de contas é uma construção social, ele demandou a confecção de algo material que o simbolizasse. Daí então a ideia do dinheiro metálico. Só que mesmo isso era tão disfuncional que, inevitavelmente, ocasionou na adoção de um sistema simbólico para esse dinheiro de metal. E aí então temos o papel moeda, que já é uma representação simbólica daquilo que já é simbólico, que é o dinheiro de metal, porque se você entendeu, o dinheiro de metal é uma representação simbólica do valor que é uma construção social, ou seja, é um mito, e o dinheiro de papel é o mito de um mito. Esse mito do mito se transformou em algo completamente dominante a partir dos anos 70, quando a moeda padrão para as trocas internacionais deixou de ter qualquer relação com o ouro. Ou seja, aquilo que Marx previu lá atrás acabou se concretizando, a dominância do dinheiro simbólico sobre o dinheiro material. No entanto, a composição dialética entre valor e dinheiro não se desfez, apenas assumiu um novo caráter. Marx denomina uma incongruência quantitativa entre preço e grandeza de valor. Essa reside na própria forma preço. Os preços propostos e realizados no mercado, eles naturalmente flutuam, mas é exatamente isso que a regra da teoria do valor-trabalho diz. Ou seja, a regra é estabelecida por uma média, e essa média acaba sendo encontrada pela lei de mercado. Por isso que eu digo que os preços perseguem o valor. A economia capitalista passa o tempo todo buscando se ajustar, produz mais quando há demanda e reduz a produção quando a demanda cai. Sendo assim, valores e preços passam o tempo todo buscando ajuste. E esse equilíbrio é o mais próximo que podemos chegar do valor. Nesse ponto, surge uma das mais importantes críticas à teoria do valor-trabalho de Marx. A ideia de que se os valores e os preços são capazes de se distanciarem tanto, por que então procurar entender o valor? E por que não procurar entender apenas a dinâmica dos preços, uma vez que as trocas comerciais no capitalismo são estabelecidas pelos preços das mercadorias e não pelos seus valores? Marx responde que aí falta um ponto de apoio, algo que determine os preços, caindo-se então num argumento circular, onde a demanda determinaria os preços e os preços determinariam a demanda. Se desconsiderarmos a relação dialética entre valores e preços, não teremos ponto de apoio sob qual erguer uma crítica às representações monetárias do trabalho social que os trabalhadores realizam para outros quando executam um trabalho assalariado para o capital. Ficaríamos sem recursos para explicar o aspecto monetário das crises do capitalismo. Marx encontra essa determinação. As crises do capitalismo nada mais são que crises provocadas pela distanciação entre valor e preço. Na crise, a oposição entre a mercadoria e a sua figura de valor, o dinheiro, é elevada à contradição absoluta. Mas de onde vem essa contradição? Para Marx, é uma característica do capital. O capitalismo é
em essência, assim contraditório, uma vez que a sua própria dinâmica provoca essa distorção. Esse tipo de análise é possibilitada pelo reconhecimento do movimento dialético e fluido do dinheiro em relação aos valores. Mas o poder dessa dialética também precisa reconhecer que o valor não permanece intocado por todo esse movimento dialético do dinheiro. Se o valor surge da troca mercantil mediada pelo dinheiro, então as qualidades do dinheiro e daquilo que é mensurado por ele devem ter implicações para as qualidades sociais do valor. Sendo assim, a incongruência qualitativa entre valores e preços não pode ser simplesmente ignorada. Percebendo isso, Marx percebe a limitação do dinheiro enquanto base metálica. Ele percebe que a demanda de crédito tem um volume muito mais acelerado do que a capacidade dos estados em acumular metais para expandir a base monetária. Portanto, esse crédito estava sendo oferecido através de dinheiro fictício. Em tempos favoráveis, o crédito, que também é uma forma social da riqueza, expulsa o dinheiro e usurpa o seu lugar. De modo que, e aí eu vou ler uma citação que está no livro 3 do Capital para que vocês entendam. A forma dinheiro dos produtos apareça como algo evanescente, ideal, mera representação. Tão logo o crédito é abalado, pretende-se que toda a riqueza real seja efetiva e subitamente convertida em dinheiro, em ouro e prata. Uma pretensão disparatada, de certo, mas que emana necessariamente do próprio sistema. Todo ouro e toda prata, de que se deve dispor para atender essas enormes pretensões, limitam-se a alguns poucos milhões em cofres de banco. Aí conseguimos perceber que Marx já está compreendendo o problema das reservas fracionadas do sistema bancário. Então, nas crises, o valor das mercadorias acaba tendo que ser sacrificado. Isso para assegurar a existência imaginária e autônoma desse valor no dinheiro. Segundo Marx, isso é inevitável na economia capitalista. E mais, para ele, o Banco Central é o pivô do sistema de crédito. E a reserva metálica é o que ancora o sistema bancário. É inevitável, segundo Marx, que nos momentos críticos o sistema de crédito desabe sobre o sistema monetário. Com isso, para Marx, o sistema metálico representaria, então, um entrave para o desenvolvimento dessa lógica que faz parte do sistema capitalista. Os bancos centrais seriam os responsáveis por suprir essa carência. Agora, se a gente trocar o dinheiro metálico assegurado pelos bancos centrais por títulos da dívida pública e colocarmos dentro dessa mesma lógica apontada por Marx, veremos que o sistema monetário atual funciona tal qual ele descreveu. E aí eu vou ler aqui um trechinho do próprio David Harvey, que explica muito bem como que se adaptou a teoria do Marx do século XIX para o século XXI. Agora que a base metálica foi abandonada e o capital não precisa mais quebrar a cabeça contra ela, a única barreira que resta são as políticas e os regulamentos dos bancos centrais e dos estados. Isso coloca a questão da qualidade e da quantidade, bem como da forma do dinheiro, em mãos sociais, em oposição à dependência em relação às qualidades físicas imutáveis e fixas das reservas de ouro como uma limitação externa. Então, pela teoria do Marx, a partir dos anos 70, quando o dinheiro deixou de ter qualquer relação com o ouro, o capital portador de juros passou a ser o capital condutor do desenvolvimento da economia capitalista. A especialização do capital fez com que a complexidade da dialética da circulação do valor entre as esferas da produção e da circulação aumentasse muito, o que tornou muito difícil para a gente conseguir distinguir de onde vem o processo de valoração. Esse sistema de crédito e, portanto, de dívida proporciona isso. E quem sustenta e garante tudo isso é a economia estatal, o que acaba levando ao máximo da contradição. Os fluxos e contrafluxos que ocorrem dentro daquilo que podemos chamar de campo da distribuição têm se tornado cada vez mais complexos e volumosos, ao mesmo tempo que os papéis se embaralham e se sobrepõem uns sobre os outros. O volume de transações e de rotação do capital
acaba superando em muito o volume de capital aplicado na sua valoração. O mercado de câmbio, por exemplo, acaba tendo um volume muito maior que o mercado de manufatura. Então Marx percebe que esses fluxos de capital que se transferem para o capital financeiro acabam se tornando protagonistas na reprodução do capital. Marx percebe claramente que a centralização no sistema financeiro de fundos excedentes na forma de dinheiro implica que o desembolso desses fundos desempenhará necessariamente um papel-chave na condução das dinâmicas de reinvestimento do dinheiro como capital. Bancos e finanças contêm e representam o capital comum da classe capitalista. Esse capital comum é inflado por alavancagem, que nada mais é que empréstimo de capital fictício. Isso equivale a criar dinheiro dentro do sistema bancário. E por vezes, essa criação pode se tornar excessiva. O sistema financeiro também é a câmara de compensação de toda sorte de transações. É, portanto, o sistema nervoso central do capital. Ele organiza os fluxos do capital-dinheiro, de modo que os capitalistas possam sempre buscar a lucratividade mais alta possível, seja ela na produção material, seja na rentabilidade a partir do capital portador de juros. Assim, a aristocracia financeira, para utilizar uma expressão do próprio Marx, é a que impulsiona a circulação do capital portador de juros e faz isso para receber lucros sem produzir absolutamente nada. Aqui também é interessante ver o que o professor David Harvey fala. Do ponto de vista da circulação do capital-dinheiro, os processos de valorização e realização são encarados como meras inconveniências no caminho da realização dos lucros. Se o capital portador de juros conseguisse encontrar um modo de se autovalorizar sem passar pela valorização e pela realização, ele certamente o fará. É exatamente isso que permite as movimentações especulativas no campo distributivo. São muitos os incentivos para que o capital não seja investido na área da valorização. Por exemplo, situações trabalhistas atribuladas, taxas de retorno mais baixas que as taxas de retorno sobre o próprio capital, o próprio sistema que ancora o dinheiro. A dívida pública acaba normalmente sendo um investimento mais seguro e muitas vezes mais rentável que o investimento na valoração. Por isso que para o Marx o capital é uma fonte misteriosa e autocriadora de valor. Aqui no trechinho do Capital 3, ele deixa claro isso. É aqui que a relação do capital produz em toda a sua pureza esse fetiche automático do valor que se valoriza a si mesmo, do dinheiro que gera dinheiro. Aqui se completam a forma fetichista do capital e a ideia do fetichismo do capital. Trata-se da mistificação capitalista em sua forma mais descarada. Essa é a grande traição do valor por meio da sua monetização. É o ápice da distorção que o dinheiro inflige à forma valor. Ele que supostamente deveria a representar. E por fim, gente, eu vou encerrar esse vídeo com mais duas citações. Uma do Marx, do Capital 3, e outra do próprio David Harvey. Eu acredito que essas duas citações conseguem resumir bastante tudo que eu tentei aqui sintetizar ao longo do vídeo. Em certas esferas, o sistema de crédito estabelece um monopólio e, com isso, provoca a ingerência estatal. Produz uma nova aristocracia financeira, uma nova classe de parasitas sob a forma de projetistas, fundadores e diretores meramente nominais. Tudo um sistema de especulação e de fraude no que diz respeito à fundação de sociedades por ações e ao lançamento e comércio de ações. É produção privada, sem o controle da propriedade privada. Então reparem, não apenas o capital foi redefinido como o comando sobre o dinheiro dos outros, como também criou um espaço totalmente fora do controle das relações de valor. E Marx prossegue. Desaparecem aqui todas as bases explicativas mais ou menos justificadas no interior do modo de produção capitalista. O que o comerciante atacadista, especulador, arrisca é a propriedade social, e não a sua própria. Não menos absurda torna-se a frase segundo a qual o capital tem origem na poupança, pois o que o especulador exige é justamente que os outros poupem para ele. E Harvey conclui:
A economia da expropriação e da acumulação por espoliação entra nesse quadro de maneira disruptiva, orquestrada por meio do sistema de dívida e crédito, apenas para se intensificar à medida que aumentam as dificuldades dos caminhos convencionais da acumulação de capital, como tem ocorrido desde a década de 1970. Marx percebeu claramente que, de todos os futuros perigos que a reprodução do capital enfrentava, esse provavelmente se revelaria fatal. E a ironia é que a contradição central nesse caso não se dá entre capital e trabalho. Reside na relação antagonista entre as diferentes facções do próprio capital. Eu recomendo que vocês leiam o livro do David Harvey, estudem a obra do Marx. O que eu tentei demonstrar aqui é apenas a atualidade do pensamento do Marx em relação ao próprio sistema monetário moderno. E o último trecho que eu citei do próprio David Harvey tenta ilustrar algo que eu venho dizendo há muito tempo aqui no canal, que a grande contradição do capitalismo se encontra sobre o dinheiro. Tá ok, galera? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, e se você quiser ajudar o Saia da Matrix a se manter no ar produzindo conteúdo, seja um dos nossos apoiadores. Os links para apoiar o canal estarão todos aqui na descrição do vídeo. Também aqui na descrição as fontes utilizadas nesse vídeo. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!